Amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma data de homenagens e reconhecimento. Mas eu começo o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você, mulher, já se sentiu cansada de tentar ser perfeita? De dar conta de tudo e ainda assim achar que não é o suficiente? Pois é. O nosso assunto de hoje é sobre isso. A mulher ideal que nos cobram versus a mulher real que existe dentro de nós. Prepara o teu café, que o café da tarde está no ar. E já estamos no ar. Para esse bate-papo, eu recebo a psicóloga Gabriele Soares. Ela é psicóloga clínica, mestre em psicologia clínica e da saúde. E também a Tassiane Oliveira, que é mulher, esposa, mãe, empreendedora e estudante. Eu começo falando com você, Gabriele. Muito obrigada por estar aqui, aceitar o convite. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Paula. Obrigada também pelo convite. Boa tarde, audiência. E aí a gente quer saber, quer entender, né? Porque a gente sabe muito dessa mulher ideal que é falada, né? A mulher ideal ela é muito bem sucedida profissionalmente, é uma mãe presente, uma esposa dedicada, né? Uma amiga exemplar, tá sempre arrumada, ali, linda e sorridente, né? É magra, equilibrada emocionalmente, né? Mas aí assim, enfim, né? Quem dá conta de tudo? De onde nasce, né, essa ideia de mulher ideal? A ideia de mulher ideal, ela não nasce do nada. Ela tem uma construção histórica e, como toda construção histórica, ela também é internalizada. Então, exige-se da mulher que ela tenha um desempenho, como você bem colocou, né, um alto desempenho e ainda estabeleça padrões de beleza muitas vezes inatingíveis, mas que ela também consiga desenvolver com excelência todos os outros papéis que são historicamente construídos, como, por exemplo, ela precisa ser uma boa mãe, mas ela também precisa ser uma boa profissional. Não tem o ou, tem um e. Então, há um acúmulo ali de papéis que, hoje em dia, muito mais do que antes, vem sido cobrado da mulher, né? Então, historicamente, sempre teve uma expectativa em relação à mulher, e hoje a gente percebe que essa busca, né, desse ideal de mulher, ele vem sendo cada vez mais exigente. E a mulher ela acaba ficando presa muitas vezes nessa busca ideal e se perdendo, inclusive, da própria essência, né, do que ela deseja para ela própria. Agora, como que começou, né, culturalmente, historicamente, esse negócio de mulher ideal, essa cobrança toda? Então, na verdade, não é só da mulher, né? Existe um ideal que a gente chama de, na psicanálise, o ideal, o eu ideal. Esse eu ideal é como se fosse assim, uma instância, um conceito, na verdade, freudiano, em que vai explicar que a influência que a cultura tem, que a sociedade tem, que o outro tem sobre nós, ele é basilar, ou seja, desde pequenos nós recebemos influência dos outros, né? Do olhar do outro sobre nós. Se você perceber uma criança, por exemplo, ela vai introjetar que ela é boa ou ruim pelo que os adultos que cuidam dela falam para ela. Você é uma criança muito boazinha, você é uma criança muito inteligente, você é uma criança muito capaz, e da mesma forma ela também pode introjetar que ela não é inteligente, que ela não é boa, que ela não é capaz, pelo que dizem para ela. Então, vem daí, desse berço, né? O que a cultura coloca para nós e que a gente acaba absorvendo desde aí, desde essa base, né? Então, a gente fala da questão histórica porque depende muito do momento em que a gente vai passar a existir, né? Antigamente, se exigia que a gente tivesse um padrão de como deveríamos ser socialmente, e hoje em dia nós temos um outro padrão. Por exemplo, se você for pegar no mercado de trabalho, antigamente a mulher, ela precisaria ser praticamente uma boa dona de casa. Sim. Hoje ela precisa ser, além de uma boa dona de casa, uma expert em informática, em relacionamento com os outros. Ela precisa ter uma aparência legal. Então, assim, tem muitas exigências, a cobrança, né? Aumentou, mas o salário não. Então,
assim, eu faço essa busca, né, para tentar dar conta um pouco dessa tua pergunta, Sim. mas trazendo que isso não é uma questão só feminina, isso vem dessa base do eu ideal, né? Do eu ideal, né? Que com a mulher ele acabou sendo um pouco mais intenso, né? Mais profundo. E aí, essa questão falando sobre esse idealismo, né? Essa comparação nas redes sociais, ela impacta diretamente a autoestima feminina? Olha, eu posso dizer que sim, não tem nem como a gente dizer que não. Porque, assim, independente de assim, vermos o ganho que a rede social e a internet e a era digital nos trouxe, ela também trouxe esse fortalecimento dos ideais inatingíveis. Então, na internet você consegue ver imagens que são curadorias. Então, são cuidadosamente escolhidas para representar o melhor. Né? Não necessariamente aquelas pessoas elas fazem isso porque elas querem enganar, mas porque naturalmente todo mundo quer mostrar o melhor de si. Né? E quando aquilo passa a ser uma exigência social, por exemplo, eu preciso ser magra, eu preciso ser belo, eu preciso ser produtivo, eu preciso ser excelente em tudo que eu faço, aquilo se torna uma cobrança que é humanamente impossível ser concretizada. E aí o sentimento de inadequação, o sentimento de incompletude, ele tende a aumentar a própria sensação de vazio, né, que nós sentimos. Sim, é verdade. E aí, essa questão de comparação, né, acaba nos prejudicando. Eu te pergunto, por que tantas mulheres sentem culpa quando elas não conseguem dar conta de tudo? Essa pergunta é ótima, porque assim, Ana Paula, a gente está falando muito sobre idealização, né? Sim. E assim, o tema da entrevista aqui, do conversa, é justamente o real versus o ideal. E assim, o ideal ele foi feito justamente para ser um horizonte, algo que se busca, a gente deseja. Então, ele vai ser uma lanterna para o desejo. Mas o desejo, ele também é uma força motriz para que a gente continue vivo. Sim. O que significa isso? Se eu coloco sempre as minhas expectativas no total, no ser completa, no não ter nada que me falte, ou para que eu seja alguém, né, que vai inspirar e que vai sempre estar no topo, eu vou deixar de ser real. Então, o sentimento de culpa, ele vem porque é inatingível a mulher dar conta de tudo, e é inatingível o ser humano dar conta de tudo. Isso é uma ficção que só existe realmente nas histórias de quadrinho, né? Sim. E que atualmente até foi revisto isso, porque muitos heróis já mostraram seu lado humano, né? E que eles também Sim. sofrem, que eles também têm problemas. Verdade. Então, assim, por trás das câmeras, por trás da rede social, ninguém é perfeito, né? Então, a culpa vem justamente por que o outro consegue e eu não consigo? Porque existe ali uma ideia falsa de que o outro consegue, mas isso não é real. Ninguém consegue, né? E se dar conta disso é o caminho para que essa culpa ela possa ser mais amena, né? Sim. E aí, Tassiane, quero falar com você agora. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui nesse bate-papo com a gente. Obrigada, Ana Paula. Estou muito feliz com esse convite, tá? Tá sendo uma honra estar aqui com vocês. E é um tema extremamente interessante, né? Assim, maravilhoso para a gente estar falando. É verdade. E aí, você é mãe, você é empreendedora, você é esposa e você também é estudante, né? Aí eu te pergunto, tu já se sentiu insuficiente, né? Mesmo fazendo o seu melhor? Já sim. E muitas vezes, inclusive. Muitas vezes, porque em alguns momentos na minha vida eu já tentei fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, até eu entender que eu não dava conta de fazer tudo ao mesmo tempo, momentos assim me trazia esse sentimento de insuficiência, de que eu não estava fazendo ainda o suficiente, me cobrava bastante. E isso me frustrava muito, né? Mas eu entendi, né, com o decorrer do tempo, que eu precisava desacelerar em alguns pontos.
E né? por que tu queria fazer tudo assim ao mesmo tempo? É de ti? É porque tu queria realmente dar conta, né? De repente ser esse exemplo de mulher? Tinha alguém que tu te inspirava e queria fazer também dessa mesma maneira? Assim, é, sempre tive muitas tarefas e sempre senti muito orgulho de todas elas. E é claro que a gente se empenha para tentar fazer o nosso melhor em tudo, né? Então, essa consciência de que talvez você não consiga fazer tudo, nem esteja relacionada a se inspirar em alguém. É de fato uma cobrança sua, né? Pessoal, né? Pessoal mesmo. Então, era algo que eu me cobrava porque eu queria dar o meu melhor em todos os pontos que eu ia fazer. E eu me Sim. sobrecarregava assim de uma forma enorme, Eu né? acredito. E aí, você é mãe, você é empresária. Existe uma pressão maior por você ser mãe e empresária ao mesmo tempo? Eu acho que hoje, né, existe a Tassiane de antes e a Tassiane de agora. Então, assim, olhando pela Tassiane de hoje, aonde eu me sinto mais segura, mais madura, eu entendo que é tudo como a gente se sente, né? Eu não me sinto com esse sentimento de que eu preciso fazer, não. Tu não te sente Tá tudo pressionada, né? bem se em algum momento não sair da forma que eu quero que seja, né? Então, assim, hoje eu já tenho essa consciência de respeitar mais o meu tempo, de priorizar outras coisas nesse contexto de ter mesmo que entender que eu precisei desacelerar em alguns momentos para as coisas fluírem de uma forma mais Sim. natural, prazerosa e de fato acontecer, né? Sim, mas assim, no teu ponto de vista, existe essa pressão maior por você ser mãe e empresária para poder conciliar? De um mundo externo, né? Sim, existe. Existe porque, na verdade, olhando do lado assim profissional, as pessoas te enxergam, é como a Gabriela falou, né? É, a rede social, ela te coloca ali num lugar onde são pequenos recortes da tua vida, Sim. né? E é claro que a gente coloca ali o que a gente quer que esteja ali. Mas existe uma vida de fato real e aí a gente acaba, de alguma forma, tendo sim, né, esse sentimento para que a gente consiga chegar lá, né? Chegar num ponto de que tá tudo bem, tá tudo ok, para transbordar para outras É pessoas. muito, é um caminhar assim, né? É um pouquinho longo para poder Muito. chegar a essa maturidade, né? Porque na tua vida que é muito corrida, é, vem muito essa cobrança, né? Então tu queria sempre dar o teu melhor com os Sim, filhos. Ela tem 4 filhos, né? Ela é esposa, sempre foi muito ativa profissionalmente. Então eu imagino que essa cobrança ali é algo muito intenso muito. no teu eu. E até chegar a essa maturidade, tu penaste um pouquinho, né? Sofreu um Bastante, pouquinho, bastante, bastante, eu bastante mesmo. acredito. E é como eu acabei de falar, que a tua rotina é muito intensa. Ela é empresária, ela é casada, então tem que ser esposa. Ela é mãe de 4 filhos, 2 adolescentes, 2 crianças, né? Tem a Laurinha agora, né? Que é uma bênção. E ela é estudante também, universitária. Então a tua rotina é bem intensa. Agora conta pra gente, né? O que que ninguém vê nos bastidores da tua rotina? Olha, eu acho que o choro, a, a preocupação silenciosa, né? E também, eu acho que pontos principais, assim, de fortalecimento, que é uma questão da família, onde a gente busca essa fortaleza, né? Esse convívio, esse momento, assim, onde eu digo que eu me reabasteço no meu eu, junto com os meus, entendeu? Então, assim, eu procuro hoje separar muito essa questão profissional da questão familiar, né? Então, assim, eu tento muito buscar entender e levar isso para minha vida, onde eu estou em casa com os meus, ali é o meu lugar sagrado, aonde eu estou com os meus filhos, com o meu esposo, aonde eu tenho as minhas inseguranças, os meus medos, né? Assim, as minhas preocupações, mas também aonde eu me reabasteço de energias, aonde eu sei que eu vou conseguir enfrentar, passar por tudo aquilo, seja lá o que seja, né? Que eu esteja passando no momento.
Então, eu acho que são os bastidores da minha vida, né? Que ninguém vê, que são as dores, mas também as coisas boas, né? Das nossas vidas. O consolo, O né? O teu consolo. ombro amigo, digamos assim, a tua rede de Exatamente. apoio, né? O teu colo. Que a nossa Muito. rede de apoio vira nosso colo, né? E aí as pessoas falam, nossa, e não são 4 filhos, são 5 filhos, Ai, é tá? verdade. Então, assim, Desculpa, com ainda muito errei orgulho. São São 5 5. filhos, então hoje. É porque um já casou, eu acabei esquecendo. Exatamente. Então, assim, hoje tem 2 jovens, né? Um adulto, 2 jovens. Para a mãe nunca cresce, né? E tem 2 crianças. Mas eu estou numa fase agora, como a gente falou, que é uma questão de construção, né? Onde eu encontro colo neles, né? Então, eu acho que foi aí que eu consegui entender que eu não preciso me cobrar tanto. Que a gente já criou essa conexão onde eles entendem que eu também tenho as minhas fraquezas, que eu também vou errar, que eu também não vou dar conta em algum momento, entendeu? E é nesse lugar que eu me encontro, de colo, de acolhimento. Perfeito. E aí, Gabriele, ela falou algo que eu achei interessante. Que eles criaram essa conexão onde eles, né, os filhos, já sabem que ela não vai dar conta de tudo, né? Em algum momento ela pode errar, ela pode fraquejar, né? Até isso é bom ou não, né, com os filhos, porque a gente vem de uma criação, né, tipo, falando aqui na nossa faixa etária, que os pais, né, não demonstram essa fraqueza, são muito fortes, são pessoas que a gente pode ali contar para toda hora, e são, tipo, nossos super-heróis, né? O meu pai é meu super-herói, minha mãe é minha super-heroína, são referências ali de pessoas que não estão sempre muito bem, mas como ela colocou, eles já conhecem, né? Já tem essa conexão, que eu não vou dar conta de tudo e tá tudo bem. Então, como é que isso ele pode ser positivo, né, nos dias de hoje? Na verdade, é super positivo, né? Porque assim, a gente não tem como sustentar uma imagem de mãe super poderosa, porque além de mãe, nós somos humanas também. Sim. Né? A mulher ela não é só mãe, ela também é um sujeito e como qualquer sujeito, ela vai sofrer, ela vai ter dúvida, ela vai ter momentos de instabilidade, né? Ela vai precisar de colo, ela não é só colo, né? Ela precisa de colo também. E assim, isso é o que faz dela alguém mais próxima dos filhos, porque o vínculo ele vai se estabelecer justamente por isso, pelo que nos torna humanos, né? A empatia ela nos aproxima, né? O ideal ele nos afasta. Quanto mais idealizado, quanto mais no topo, mais distante de mim. Então assim, aquele pai, aquela mãe que são super-heróis, eles são inatingíveis, eles são impossíveis de chegar lá. Mas aquela mãe que chega e diz, poxa, eu tô cansada, eu não consegui fazer, né? Hoje eu já não tô num dia legal, eu tô precisando de colinho, eu tô chorando hoje, não tô bem. Isso é humano. Então, assim, quanto mais a gente se der conta, né, da nossa condição de sujeito realmente humano, né, próximo, a gente vai também se vincular mais com a nossa família. E poder ser nós mesmos, acho que é o maior ganho que a gente tem, né, nas nossas relações. Então, quanto mais você puder ser verdadeira, ser você mesmo, mais você vai desenvolver relações sólidas e duradouras. Tu falou aí agora, eu lembrei do meu filho. Por isso que eu tava aqui me emocionando um pouquinho, porque eu sou muito assim com ele. Somos nós dois, né? Muito eu com ele comigo, e eu falo muito sobre isso com ele. Quando eu chego em casa que eu tô cansada, e ele, mãe, tal coisa. Aí o meu filho, mamãe, tá tão cansada. Hoje foi tão puxado. Quando eu adoeço, eu chego assim, meu filho, mamãe, tá dodói. Vem cá, deixa eu ficar no teu colo. E cria essa conexão mesmo. Tô falando aí, passando assim o filme dos momentos, sabe? E realmente isso é importante, porque estreita laços, né? E isso, nesse mês da mulher, né? Nós somos mães também. Isso é muito importante, isso é muito forte, ainda mais nos dias de hoje, né? Que é tudo tão superficial, né? Tudo tão raso. Criar essa conexão, ela é muito importante, principalmente com os filhos. E aí eu já pego esse gancho, Gabriele, para já te fazer uma pergunta. Como identificar
quando a busca por excelência, ela virou uma autossabotagem? Naturalmente, nós queremos ser bons para a gente ser amado. Né? Então, há um pressuposto, né, de que nós podemos, de alguma forma, completar o que falta no outro. E se nós formos boas meninas, né, é mais fácil de garantirmos a estrelinha da professora, né, e o título de boas filhas. Então, naturalmente, assim, eu falo naturalmente, mas na verdade não é natural, é construído, né, como a gente já viu. Mas, assim, quando isso se torna algo que é ruim, é quando a gente ultrapassa os limites. Ou seja, eu já não consigo mais me sentir bem com aquilo que eu faço, aquilo se torna um peso, aquilo se torna um problema na minha vida. Muitas vezes eu negligencio outras coisas que são importantes para mim, para que eu possa dar conta do que eu suspeito que o outro deseje para mim. Ou seja, eu começo então a não olhar para as minhas próprias necessidades, mas para tentar agradar as necessidades que eu acho que o outro deseja de mim. Né? Então, isso é muito perigoso, isso acaba sendo algo que estanca, vamos dizer assim, o crescimento e a evolução nesse sentido de ser bom, né? Nós todos devemos buscar sermos melhores, sempre, né? Melhorar constantemente como uma questão de desejo mesmo. Mas com o pé no chão, né? Mas com o pé no chão e com limites, né? Limites. E aí tu falou de evolução, e aí eu te pergunto, né? Quando diferenciar? Quando eu estou buscando evolução ou quando eu estou vivendo para agradar os outros? Quando, como eu falei, né? Quando a gente percebe que os limites eles estão sendo negligenciados, eles estão sendo ultrapassados com frequência. Ou seja, eu nem quero aquilo, aquilo não faz sentido para mim, mas eu estou fazendo só porque eu acho que eu vou ser amada, vou ser querida, porque o outro quer aquilo de mim, né? Então eu começo a me anular como um sujeito e eu passo a ser um objeto, nesse sentido de me colocar nessa posição de objeto como se eu pudesse, de alguma forma, me oferecer como algo que vai completar ali o que falta no outro. Aí isso se torna ruim. Perfeito. E aí vem uma outra questão. Como fortalecer a identidade feminina sem depender da validação externa? Em certa medida, a gente sempre tem um pouquinho de necessidade da validação externa, né? O olhar do outro, ele nos constitui. Como eu disse, né, o olhar de quem nos cuidou foi o que nos fez até hoje, né? Então, em certa medida, a gente não vai se desvincular disso. No entanto, o que a gente pode considerar um pouco mais saudável é a gente não tentar tamponar a falta sendo um instrumento para isso. Ou seja, deixar de ver a vida com esse olhar tão fantasioso, né, de que existe alguém que é perfeito, de que a vida ela é perfeita, né, sem levar em consideração os altos e baixos que é do ser humano mesmo, que nós em algum momento vamos falhar, mas isso não é a totalidade de quem somos, né, lidar melhor com a falta, lidar melhor com as vicissitudes da vida mesmo, os altos e baixos, dificuldades que são inerentes a todo mundo e sair um pouco dessa fantasia, dessa vida ideal, que é cor-de-rosa, que ela é perfeita, que não tem nenhum tipo de problema, né, que existe aí na vida fantasística e, como o nome já diz, né, ela tem que ficar na vida fantasística, ela não pode ser o real que a gente vai buscar ali viver, né? Porque ele é inatingível. Então, quanto menos a gente se colocar nessa condição de totalizante, de todo, né? Mas sim fazer as pazes com as nossas faltas, melhor a gente vai lidar também com a vida que nós temos e com isso a gente vai poder aproveitá-la melhor também. Sim. Aí você falou de rosa, inclusive eu vim aqui de rosa em homenagem às mulheres, né? Porque é o nosso Dia da Mulher, mais delicado, mais suave, para lembrar, né? Que temos que ser mulher mais delicadas, mais leves. E aí, voltando agora para ti, Tassiane, a minha pergunta é: você já deixou de fazer algo por medo? Já sim. Muitas vezes, inclusive. Medo de quê? Do julgamento? Também, do julgamento, né?
Como eu disse antes, existe uma Tassiane de antes e uma agora, né? Sim. Então hoje eu me sinto muito mais segura. Mas antes, sim, já tive momentos em querer fazer muitas coisas e não me sentir capaz pelo sentimento do medo, né? Sim. Porque o medo nos tira muito isso, né? Eu digo que o medo ele nos paralisa. Hoje não, hoje, depois de tantas coisas que eu já passei, ainda sinto medo, claro, né? Mas eu já entendo que eu posso fazer. E se não der certo, eu tentei. O medo seria medo de quê? Medo de errar, medo de não Medo de conseguir? errar, medo de perder, medo do julgamento externo, né? Sim. Que eu acho assim que é algo que ultrapassa muito as pessoas, né? Tanto que uma coisa que a gente comentou aqui sobre as redes sociais, né? Que é essa questão do que é passado na rede social é muito recorte de uma vida muito perfeita que a gente sabe que não existe. É né? verdade. E que isso influencia de uma forma muito forte na vida do outro. Então, tu olha para alguém que tem que faz aquilo que tu queres fazer e com ele acontece de uma forma tão perfeita, tu fica com medo, né? Sim. Então, assim, quando a gente tem a consciência de que não é bem assim, né? E se permitir a fazer e se errar e se permitir errar também, acredito que as coisas ficam melhores, mais leves, mais possíveis. Isso, falando disso, quando foi que tu decidiu, né, ser mais real e menos perfeita? Olha, quando eu me sentia muito cansada. Muito cansada. Tudo me cansava muito, né? Então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, né? Eu queria atingir os 100% e não estava conseguindo atingir, eu acho que nem uns 30%. Porque o cansaço mental, físico, não permitia que eu avançasse. Então, assim, tive muitas crises, né, em alguns momentos, crises internas, e aí eu percebi que eu tinha que desacelerar, me entender um pouco mais, sentir prazer em fazer as coisas com calma, com tranquilidade, sabe? Organizar a minha vida, organizar o meu tempo. Tanto que eu me desprendi um pouco de telefone, eu sou muito ruim de telefone, quem me conhece sabe. Então, assim, telefone para mim é trabalho, mas não é uma prioridade. Eu vivo muito o momento, eu gosto de estar presente onde eu estou. Viver a realidade, então, né? Isso foi muito bom para mim, no meu caso, né? Então, acho que foi um dos pontos principais. Perfeito. É que nem a Lady fala muito aqui no nosso quadro de empreendedorismo sobre gestão de tempo. Você gerir o seu tempo da melhor maneira. Isso é tanto na vida profissional quanto na pessoal, né? E aí, Tassiane, vem aqui uma outra questão. O que é sucesso para ti hoje? Olha, sucesso para mim é paz. Ela já resumiu numa palavra, paz. Sucesso para mim é paz, é estar bem, primeiramente, assim, dentro do meu lar, com os meus filhos, meu esposo, porque isso transborda, né? Quando a gente está bem com a gente mesmo, isso é muito importante para mim, é a maior prioridade que eu tenho, né? Depois de mim, é a minha família. Então, assim, eu costumo dizer que é o meu céu na terra, é a minha casa. Então, assim, para mim, sucesso é eu ter paz, ter a consciência tranquila, né, estar bem comigo mesmo, independente das circunstâncias, né? Claro que ninguém é 100% positivo, né? Vai ter aqueles dias, mas essa busca de ter paz, tranquilidade, sabe? Perfeito. Se respeitar. Perfeito. Gabriela, estamos chegando ao fim do nosso programa, né? E para encerrar, eu queria te perguntar: a mulher, ela pode dar conta de tudo ou isso é um mito perigosíssimo? Acho que nós já sabemos a resposta, né? É um mito perigosíssimo, com certeza. A gente não dá conta de tudo e entender, né, que nós precisamos fazer escolhas que respeitem as nossas prioridades, respeitem os nossos limites, é fundamental para que a gente tenha o que a Tassiane falou, né? Tenha paz com a gente, né? Que a gente consiga, de fato, aproveitarmos o que a nossa vida pode proporcionar, né? Sem buscar nos colocarmos numa posição muito, acho que
desconfortável, né, diante do que nós podemos ser. Então, é um mito perigoso, a gente não dá conta de tudo, abrir mão desse não dar conta de tudo é um caminho que com certeza vai trazer mais tranquilidade, vai trazer mais paz. Para a saúde também, né? Porque tem mulheres que adquirem burnout, como a gente viu que no programa passado a Joelma que adquiriu fibromialgia por causa do estresse. Sim. Então, é um benefício até para a saúde, né? Perfeito, bem colocado, né? Então, assim, tudo tem um preço. Né? Então, psicologicamente, quando a gente não consegue limitar algumas questões, elas vão aparecer de alguma forma e muitas vezes aparecem em sintomas, né? Em adoecimento psicológico. Então, é importante que para tudo a gente tenha limites, conhecer a si mesmo, saber quais são os seus limites, saber, inclusive, o que você consegue fazer naquele momento, respeitar esse seu tempo é fundamental, né? Para que esse sentimento de impotência, ele não cresça o suficiente para que a pessoa entenda que a vida dela não tem sentido se ela não for tudo, porque ninguém é tudo. Né? E a gente não consegue. Inclusive aqui, a gente falando mais cedo, né? Conversamos sobre tudo que a gente gostaria de falar nesse programa, o que a gente gostaria de comentar, e nós não vamos ter tempo para tudo isso. E a gente tem que dar conta também de fazer as pazes com esses impossíveis, né? É verdade. E aí, contigo agora, Tassiane, eu quero finalizar, fazer uma pergunta. O que você diria para a mulher que está nos assistindo, né? Que está se sentindo insuficiente hoje? Calma. Descansa, né? Se abrace, se entenda, se conheça, se respeite, né? Costumo dizer que nada é fácil, mas tudo é possível. Então, acho que esse é o ponto. Olhar para si, se reconectar consigo mesmo, para aí sim entender os seus limites, que foi o que a gente falou aqui, né? E saber até onde você pode ir, o que você dá conta, o que você não dá conta. E a partir daí buscar essa paz, essa tranquilidade, entender que se não deu certo, tá tudo bem, uma hora vai dar, né? E é isso. Perfeito. O autoconhecimento, né? Que é o que a gente tanto fala aqui também, eu falo nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Que bate-papo delicioso. Obrigada, Tassiane. Obrigada, Gabriele. Obrigada a você. E vamos para um intervalo muito rápido. Não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta porque o nosso intervalo ele é muito rápido, né? E falando ainda de mulher, porque amanhã é um dia todo especial. Todo dia é dia da mulher, né, minha gente? Mas amanhã é uma data especial. E a mulher, ela tem que se desenrolar, se desdobrar, porque ela tem que dar conta de casa, de família, dos negócios. Até cansei. Dar conta de tudo, né? Mas até quando? E é sobre isso que nós vamos falar no Pode Empreender de hoje. A síndrome da supermulher. E eu já estou com ela, nossa consultora Leide de Paula. Seja bem-vinda, Leide. Obrigada, Ana Paula. O nosso programa tá, né? Só convidados muito tops. Topíssimos. E eu já estou com ela, Joelma Carvalho, que é mãe, empreendedora e uma supermulher. Seja bem-vinda, Joelma. Muito obrigada. Quero agradecer porque eu estou me sentindo bem honrada de poder participar desse programa tão incrível. Obrigada. E eu já começo te perguntando, né? Em que momento você percebeu que estava tentando dar conta de tudo sozinha? Então, inicialmente, eu comecei trabalhando com meu esposo. Ele tem uma clínica odontológica. E daí eram muitas tarefas para fazer. E eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu tive uma gravidez de alto risco. Durante todo o processo de gravidez, eu sofri um acidente de carro, eu tive dengue, eu tive anemia profunda, durante todo o processo. Então, foi muito estressante, né? E daí, eu tinha que ajudar meu marido, auxiliar ele no processo também da nossa construção com a nossa clínica. Sim. E por conta de todo esse processo, eu adquiri a fibromialgia, que é uma doença que
parece silenciosa para as pessoas, para algumas pessoas falam que é bobagem, mas só quem passa e quem sente sabe como é. Entende perfeitamente, né? E assim, como era a tua rotina assim naquela fase? Era uma rotina bem puxada, porque eu tinha acabado de ganhar neném, logo em seguida, que a gente construía a clínica, e no início, né, meu marido precisava de apoio. E aí, com a bebê pequena, passando por todo esse processo que eu falei para vocês, quase eu perco a minha filha. Foi um processo bem difícil, desafiador. E aí, dar conta de tudo, de todo o processo de cuidar de mim, cuidar da minha filha, cuidar do negócio, realmente ficou, assim, mais a fibromialgia, né? A gente sente o nosso corpo muito mais lento. E aí foi quando eu realmente não tive mais como trabalhar. Eu fiquei 1 ano parada. Nossa. Né? Porque as dores, elas eram intensas. E aí não tinha explicação, porque eu já tinha feito vários exames com vários profissionais, né? Ressonância magnética, enfim, foram vários exames para tentar descobrir o motivo daquelas dores que atingia todo o meu corpo. Durante esse ano, 1 ano, não sabia o que era. Vários especialistas, até descobrir com um especialista, que era reumatologista, especialista em dor crônica. Sim. E daí, com ele, foi uma consulta que, inclusive, foi difícil de conseguir. Essa consulta, mesmo você pagando, é difícil. Porque alguns profissionais são tão requisitados que a gente fica querendo resolver o mais rápido possível. Então, eu busquei, e aí teve uma paciente que desistiu, e foi aí que eu Consegui ser encaixada. E dessa forma, eu consegui identificar o que estava acontecendo. Fibromialgia. Uau! E naquela fase, tu sentia que precisava provar algo? Eu me senti impotente, porque a mulher, quando ela tem esse tipo de doença, a gente pensa logo, né? E agora, como é que vai ser minha vida daqui para frente? Com essa Porque dor... tu vinha numa avalanche de situações, né? Empresária, Sim. se tornando mãe. Uma rotina muito E ativa, aí, de né? repente... Aí Sim. se torna a mãe, que já fica mais sensível com os hormônios à flor da pele. Exatamente. Então, nessa época, o médico pediu para o meu marido, porque eu cuidava de toda a parte administrativa da clínica. E aí ele pediu para que o meu marido me afastasse do trabalho, para que eu pudesse conseguir ter qualidade de vida novamente. Eu precisasse me restabelecer. Sim. Né? E aí, assim, meu marido também entrou num grau de estresse grande, porque, querendo ou não, como é que vai deixar a clínica assim para pessoas que não Sim. confiam, enfim. Com certeza. E aí eu passei 1 ano nesse processo, tomando medicações pesadas, fortíssimas, para tentar conseguir caminhar. Mas com aquela perspectiva, será que vai ser assim para sempre? Isso que eu ia te perguntar, quando veio esse diagnóstico da fibromialgia, né? O que passou pela tua cabeça? Porque tu era muito ativa, né? Tu mãe recente com os hormônios da flor da pele, e aí te veio o diagnóstico, fibromialgia, com as dores intensas. O que passou pela tua cabeça? É um nome novo. Então, na verdade, eu não sabia o que era fibromialgia. Eu descobri na consulta. Mas eu só queria me livrar daquilo. E foi quando o médico falou para mim, você precisa fazer algo que te dê prazer, para que as dores, elas fiquem... Você produza, né, hormônios do prazer para que as dores comecem a diminuir. E isso aí vai te ajudar. Eu falei, mas como, doutor? Se nem em pé eu estou conseguindo ficar direito. Então, foi aí que ele pediu para eu me matricular num curso de maquiagem para conseguir estabelecer uma rotina, mesmo com as dores. Então, eu precisava reagir. Sim. E aí, eu comecei mesmo dopada de remédios e tudo. Eu comecei a frequentar uma aula de maquiagem. E aquilo começou a virar uma terapia para mim. Uau! Entendeu? E aquilo foi começando a ser terapêutico a ponto de me trazer tanto prazer de estar fazendo, por mais que não fosse uma profissão. Eu chamava algumas amigas da minha casa, ia maquiando elas, e de repente uma dessas minhas amigas começou a bater fotos, né, daquelas maquiagens e criou o meu Instagram, que é o meu Instagram Joelma Carvalho Makeup.
E aí eu falei, menina, por que você fez isso? E tudo porque eu não posso trabalhar, eu tenho doença, eu não posso trabalhar. Ela falou, não aceite isso na sua vida. Você é uma grande mulher. Uau. Isso aqui é amiga, né? Foi um anjo, né? Um anjo de Deus. Deixa eu falar com as pessoas certas do nosso caminho. Eu acho incrível né? tudo que tu tá falando. Eu tô aqui assim, eu fico imaginando, sabe? Quantas mulheres que não estão assistindo com problemas semelhantes, não iguais, mas que estão ali querendo levantar, querendo fazer alguma coisa, e você revela que um curso de maquiagem te tirou de uma situação Isso. difícil. Então serve muito. Foi um passo de cada vez. Todos os dias eu ia com muita gratidão a Deus. Primeiramente porque Deus é tudo na minha vida, né? E aí todos os dias eu ia exercitando essa terapia para que eu pudesse reagir, né? E já são 11 anos trabalhando com maquiagem, né? Trabalho atualmente com noivas, é o meu maior nicho, né? De trabalho. Amo o que eu faço, sou apaixonada pelo meu trabalho. E foi algo que realmente fez toda a diferença na minha vida. Claro que teve coadjuvantes também, como o ozonioterapia, né? Que a gente faz o tratamento para poder também minimizar as inflamações do nosso corpo, que eu fiz com a Cida Carvalho, que é uma pessoa, uma profissional que trabalha com ozônio, que também foi coadjuvante nesse processo, né? Além da alimentação também, alimentação correta, porque isso também inflama o corpo. Então, eu tive que fazer novos hábitos para que eu pudesse, sabe, assim, crescer como mulher, como mãe, como esposa, ser uma pessoa melhor. E posso dizer algo, agradeço a Deus por cada coisa, porque através disso eu fui moldada com uma pessoa melhor, com uma pessoa que luta, sabe, ser resiliente o tempo inteiro. E isso para mim não tem preço. Então eu agradeço a Deus por cada dificuldade, porque através dessas dificuldades que eu vivenciei durante todos esses 11 anos, eu pude experimentar outras oportunidades e me desafiar também a crescer na minha profissão atual, né? Que agora a minha profissão atual é a maquiagem, é a beleza, né? Que eu amo. Então, com isso, veio o diagnóstico da fibromialgia, que foi proveniente do estresse daquela vida de Estresse, mas também a fibromialgia, ela tem várias vertentes, né? Sim, no teu caso, No meu né? caso, foi o estresse excessivo. Às vezes a gente quer realmente, como você falou, dar conta de tudo. Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer isso, tá tudo certo, mas o corpo, ele tem um limite e precisa ser respeitado. É né? verdade. E falando sobre limite, Leide, eu quero falar contigo, né? Essa busca por ser, assim, essa super mulher, ela é muito comum entre empreendedoras? Demais, Ana Paula. Ela é muito comum porque, é uma área onde a mulher, quando ela entra, ela tem que ter habilidades, né? Ela tem que ter habilidades que historicamente não eram habilidades femininas. O negociar, o ir para lá, entendeu? Várias situações. E quando ela percebe que está com dificuldade, ela tem que, digamos assim, disfarçar muito bem, dar a volta por cima e ir adiante. Então, ela acaba se colocando uma capa de super mulher. Não, eu dou conta, certo? E, infelizmente, esse eu dou conta leva a outras situações, como ela tem a síndrome da fibromialgia. Até o nome para mim é difícil, que eu vim descobrir agora também. Mas aí ela também tem mulheres que adquirem a síndrome de burnout, que é o extremo do cansaço físico e mental. Entende? Então, mas mesmo assim ela tá ali, de capa, de super mulher. Mas eu acredito sinceramente que ela precisa, sim, ser muito corajosa e pedir ajuda. Sim, com certeza. E aí, assim, esse excesso de responsabilidade, ele pode impactar diretamente na saúde física dessa mulher? No caso dela já não aconteceu, né? Pode porque, assim, a dor mental, quando você está estressado, quando a pessoa está com pressão de ter que resolver, de ter que dar conta do financeiro, ter que dar conta do operacional, do estratégico e tudo mais, gera uma dor física. Tem um amigo médico, tem um amigo que ele fala assim mesmo, Leide, quando tu tiver com muita pressão, toma
X remédio, que é para dores Sim. físicas, né? Aí assim, vamos ver, até que deu certo. Porque é pressão, Ana Paula. O universo do empreendedorismo, ele é entre picos e vales, né? E o ser humano, em especial a mulher, já que a gente está falando das mulheres, Claro. quando ela está no vale, ela não foi muito ensinada, entendeu? Só que eu digo a você, mulher, entre picos e vales, é no vale que você descobre a nascente, como a nossa amiga descobriu. A nascente está no vale. Então, você toma da nascente ali e vai rompendo, e vai subindo, e chega ao pico. Pode ter uma certeza na sua vida, você vai cair de novo. Mas quando você cair, você não vai ser a mesma. Você vai estar mais forte e sempre mais forte. E eu, sinceramente, antes mesmo do fim do Pode Empreender do programa, eu estou encantada com a tua história, porque divulga. Sim. Tem muitas mulheres que eu conheço que estão ali com metade do que tu contou. Metade, até menos. Que está desistindo. Que está parando. Muitas só porque engravidou, parou. Sim. Isso é Entende? verdade. Você engravidou, foi acidente, foi tanta coisa, foi tanta pedra no meio do caminho que você teve que literalmente quebrar. Não teve nem como dar o rodeio. Foi bem resiliente, né? A Então, essa palavra, teve importante. que se reinventar. E aí, Elaine, eu continuo te perguntando, né? Por que tantas mulheres têm dificuldade também de delegar? Será que essa sobrecarga também vem porque a mulher ela tem mais dificuldade de delegar funções de repente? Olha, eu falo assim por experiência de muitas mulheres que eu acompanho, de alunas que a gente conversa. É assim, porque eu falo assim, delega, tá na hora de delegar. Você abre uma empresa, você vai para o operacional. Aprenda tudo da sua empresa. Aprenda. Aí você tem que ver qual é o ponto que você pode delegar e qual você não pode delegar. Aí quando eu digo, por que você não delega? Porque é o medo do julgamento, tá mandando fazer porque não dá conta, tá fazendo isso porque isso, já tá não sei o quê, então tem julgamento, deixem. A pessoa tem que ter um processo de autoconhecimento, a mulher precisa disso, com outras e outras mulheres apoiando-se nesse mundo, como a tua amiga que montou o Instagram, tá de parabéns, parabéns. Sim. Você por mais salvou muitas apoiem, noivas, né? Então, Ana Paula, essa é a questão, a dificuldade, uma das, medo de julgamento, né? Medo de julgamento, você tá mandando, não dá conta, então rola. Então existe essa crença inconsciente de que pedir ajuda é uma fraqueza. Exatamente, quando na verdade é o contrário. A maior coragem, tem até um desenho que fala de um jovem conversando com um cavalo, não sei se vocês já viram, que fala, qual foi a maior coragem que você já teve de pedir ajuda? A dificuldade de pedir ajuda é muito, muito ruim para empreendedoras que abraçam, que tomam conta. Sim. Porque, assim, é a empreendedora que eu tomo conta de tudo, mas quem toma conta de mim? É aquela pessoa que diz, não resolvo, não traga isso. Não, é assim, 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 assim. Aí vai resolvendo. Só que as próprias pessoas, né, por experiência que eu tô falando, quando vê alguém que é tão proativa, que ajuda, que faz e acontece, precisando de ajuda, diz, não, mas ela se vira. Ela dá conta. É o cara. Nossa, essa daí é uma super mulher, só que não é assim. Aí, como ele já fala assim, a pessoa fala assim, então eu não vou nem pedir ajuda, porque vão me achar fraca. Então essa não é a questão. E uma hora ela adoece. Aí vem uma pergunta. Quando essa mulher adoece, a empresa também adoece? Sem sombra de dúvidas. Isso daí eu não tenho, sem pestanejar, porque quando a empresa seria até o contrário. Quando o dono, a dona, quando o empresário, ele não tá legal, que ele tá cansado, que ela tá cansada, que ela tá exausta, ela tem que continuar tomando decisões. E não tem coisa pior para o empreendedor tomar decisões cansado. Sim. As decisões que são tomadas... E quando está cansado, teve momentos na minha vida que eu estava tão cansada para tomar decisões, mas eu queria, se eu tomar logo, eu me livro logo e vou descansar. Não é bem assim. Nem sempre, né? Quanto mais você toma decisões rápidas e cansadas, mais você causa transtornos futuros que você não se preparou para resolver, não teve gestão de risco, não teve nada para resolver. Então, quando isso acontece, a empresa adoece, o clima
organizacional fica horrível, porque a mulher é forte, ela dava conta e agora está errando, está dando passos atrás, né? Então, recuar é estratégia também. É verdade, o descansar, né? Descansar. E aí, falando em descansar, já meu venho contigo agora. Tu te sentia, assim, com culpa, com sentimento de culpa, ao ter que descansar, que nem você falou que teve que ficar 1 ano longe da empresa, né? Do consultório do teu esposo. Uhum. Então, tu teve que te ausentar. Então, esse fato de se ausentar, tu te sentia culpada? Me sentia porque, assim, como eu falei anteriormente, ele não confiava em deixar a empresa, uma parte que é a parte financeira da Sim. empresa, assim, como é que eu vou arrumar alguém para ficar no teu lugar? Eu era o cérebro da Copar, né? Então, como que eu vou fazer agora? E daí eu fui tentando ver pessoas próximas, mesmo doente, mesmo ausente, tentando ver pessoas próximas que eu pudesse dar esse suporte. Porque eu não estava em condições, mas eu estava tentando resolver pelo celular, de alguma forma, entendeu? Ainda assim. Né? Ainda assim, tentando resolver, porque eu estava preocupada com meu marido. Né? Preocupada porque o nosso ganha-pão era a clínica, então eu precisava fazer alguma coisa. Então, mesmo ausente, mesmo com o afastamento que o médico pediu, eu ainda assim fiquei buscando meios, formas de ajudar ele, mesmo distante, mesmo em casa, com as medicações que eu precisava tomar. Às vezes dopava, às vezes dormia e eu não sabia o que estava acontecendo. Né? Sem falar que ele deveria até meio que não te apresentar tudo. Pra te poupar. Vou te falar, até hoje ele faz isso, Te porque proteger. me protege, porque ele viu tudo que eu passei, né? E até é difícil falar, até me emociono, porque ele foi parceiro do começo ao fim. Qualquer, assim, às vezes, a maioria, né? Não tô falando que todos, mas tem muitos homens que a mulher adoece, ele É verdade. cai fora. E aí a mulher fica numa situação difícil. Assim como acontece às vezes com gravidez, que às vezes pega a pessoa de surpresa e tudo, e aí... Quando, na verdade, o homem tem que proteger. Com tudo que eu passei, com todas as situações dele, de gastos, porque a gente não tinha na época plano de saúde, ele investiu, ele financiou um tratamento para mim também, na época, para tentar resolver. Ele queria a mulher dele, Sim. a mãe da Alice, A parceira, né? a parceira, entendeu? E aí eu te pergunto, tu tinha dificuldade de delegar funções para outras pessoas, né? Tu viu também, assim, ignorou esse cansaço, achando que fosse algo normal? Porque, assim, a gente sempre acha que a gente tem que ter o controle. A maioria das pessoas, elas querem ter o controle de tudo. E eu tinha certa dificuldade. E a maioria das pessoas que sofrem com essa dificuldade de centralizar tudo para si, acabam adquirindo alguma coisa. Sim. A maioria, não todas. Mas muitas pessoas são assim. E aí acabam se sobrecarregando ao ponto de chegar a adoecer, como foi o meu caso. Perfeito. Então eu tinha isso. Eu tinha dificuldade de delegar algumas funções e acabei não respeitando o meu limite. Olha, falando em limite, Leide. Lá vem a bola. Como identificar, né, nessa rotina aí que a pessoa já ultrapassou o limite saudável dela? A principal situação que faz identificar vamos supor, eu tô cansada, eu vou dormir. Eu acordo cansada. Quando tu acorda cansada, mesmo tendo dormido, busca outra situação. Vê o que é que está acontecendo, o que é que realmente Já está... é um sinal, Porque né? saiu do consciente, está no teu subconsciente. A coisa está tão grave que não está mais ali naqueles pensamentos do dia a dia, já está no subconsciente que está tipo, sugando energia mesmo você tentando descansar. Então você tem que descansar fora do cenário, tem que realmente olhar para si e ver se, epa, conversa, pede ajuda. Então, e quando tu começa esse cansaço e as dores, que eu chamo dores de cabeça, das coisas não estarem sendo resolvidas e tá sendo tudo virando vamos dizer assim, uma bola de neve, e você olhar para aquilo e não conseguir encontrar soluções, por que não consegue? Porque antes, na empresa, eu montei a empresa, eu organizei tudo, eu sabia lidar com as resoluções dos problemas. Quando você vê os problemas que nem são tão grandes, problemas
do cotidiano e você se estressa e não consegue resolver, procura ajuda. Um alerta, né? Imediatamente procura ajuda. E qual a diferença de ser comprometida e de estar sobrecarregada? Porque tem uma diferença aí, né? Tem gente que está comprometida. Não, é comprometimento com o meu trabalho, só tenho as minhas responsabilidades. Não, eu estou sobrecarregada. Qual a diferença do ser comprometido e sobrecarregada? Olha, eu uso o exemplo. Ela estava comprometida em organizar a empresa mesmo de longe, mesmo cansada. Então, o comprometido é, mesmo cansada, eu tenho que dar um jeito de resolver a situação sem mim estar diretamente lá dentro. Perfeito. Eu não preciso. Então, essa é a diferença. Você é um exemplo vivo de comprometimento. E aí eu já volto para ti, Joelma. O que é que mudou na tua vida, né? Na tua forma de empreender depois que tu descobriu a doença? É como eu falei, a doença, ela veio como uma espécie de alerta para algumas mudanças, alguns hábitos, né? Amadurecimento também, profissional e pessoal. Mas eu sei os gatilhos. Então, hoje eu consigo identificar até que ponto eu posso ir. Os limites, né? Exatamente. Quando eu vejo que está se aproximando, que eu já sei que parece que vai acender aquela luzinha do gatilho, vou retroceder aqui, porque aqui eu não posso, daqui eu não posso passar mais, porque eu já vivi isso aí, eu não quero voltar. Vai pro Porto Seguro. Exatamente. Então, eu não vou mais, eu não ultrapasso. Por exemplo, existem várias oportunidades, né, que aparecem às vezes para mim, convites, enfim. Se eu estou cansada e vejo que o meu corpo está cansado naquele determinado dia, porque a fibromialgia é como se você tivesse com fadiga direta. Hoje eu já sei lidar com ela. Mas tem pessoas que sentem muito, por exemplo, além da dor, a fadiga tremenda. Então, quando eu vejo que eu estou com uma fadiga excessiva já devido ao meu trabalho e aparecem outras coisas para mim que eu vejo que eu vou me sobrecarregar demais, eu falo, é até aqui. Perfeito. É um exercício incrível para te delegar, né? Exatamente, é até aqui. Até aqui eu consigo, daqui para lá eu não consigo. Eu tenho que aprender a dizer não, mas sim para mim. O não para as pessoas é o teu sim. É o meu sim. Pra Então ti eu mesmo. preciso me respeitar. Então até aqui eu consigo, até aqui eu consigo. E as pessoas hoje, elas precisam fazer isso, esse exercício. Independente se tem fibromialgia ou alguma outra doença, elas precisam aprender a não aceitar tudo. Tipo, porque eu preciso estar, eu preciso fazer, eu preciso chegar lá. Porque às vezes a vaidade ou o sucesso, às vezes, ele consome que cega a pessoa. Isso é verdade. Entende? Então, a pessoa, ela quer tanto aquilo que às vezes Deus tem algo muito maior, mas sem precisar a pessoa se submeter a um cansaço, uma sobrecarga, Sobrecarregar, né? entendeu? Perfeita a colocação. Perfeito. E aí, para finalizar, Leide, eu vou finalizar contigo, né? Vamos. Como organizar o negócio e a vida sem tentar ser heroína? Essa super mulher aí. Eu não diria que não dá para ser. Não dá para deixar de ser. A mulher, ela é super heroína. Por natureza. Ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é... Amiga. Meu Deus, ela é tudo muito intensamente. Sim. Mas eu acredito que uma organização estratégica do profissional, deixando uma linha, é tênue, é uma linha muito próxima do pessoal, é muito importante. Qual é o profissional? Até que horas eu tenho que estar falando e estar trabalhando? Ah, mas eu amo meu trabalho. Até que horas? Sim. Qual é o porto seguro de cada uma? Tem os amigos? Tem a família? Tem os filhos? Qual é o porto seguro? É viajar? É dormir? Vai para o teu porto seguro. Então, quando tu tem um planejamento estratégico, estrategicamente é uma oportunidade de negócio, mas não é uma oportunidade para minha qualidade de vida. Então, não. É um meu sim. É o sim para minha filha, é o sim para o meu esposo, é o sim para minha vida. Então, eu acredito que o planejamento estratégico numa linha tênue entre o profissional e o pessoal é importante. Perfeito, é o É o equilíbrio. equilíbrio. Muito obrigada pela participação no programa de hoje, Leide. Muito obrigada, Eu agradeço, foi um Joelma. prazer participar. Foi maravilhoso Eu adorei compartilhar. te conhecer, muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, gente. O programa de hoje está encerrando com essa história, com essa experiência, né, aqui de vida incrível, com esse compartilhamento de conhecimento, né, de vivência. E assim, amanhã
é o dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então, eu quero terminar o programa de uma maneira diferente. Quero deixar uma mensagem especial para cada mulher. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E mais do que flores ou mensagens bonitas, talvez o maior presente que você possa se dar seja esse: parar de tentar ser perfeita. A mulher ideal é expectativa, a mulher real é coragem todos os dias. E talvez a verdadeira liberdade feminina começa quando a mulher para de tentar provar e começa a se aceitar. Que neste 8 de março você celebre quem você é, com suas forças, suas falhas, sua humanidade. Feliz Dia da Mulher!